Vamos para a nossa 8ª aula do Memórias Construídas 2 da Via Cultural. E o meu objetivo com essas aulas de desenho e pintura é mostrar as diversas possibilidades artísticas que você pode construir ao longo da sua história como artista. Você identificando-se com essas técnicas que eu apresento para você, essas técnicas mostradas de forma básica, você pode ter a possibilidade depois de procurar profissionais especializados nesses diversos assuntos que eu mostro, nesses diversos leques de possibilidades, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje, onde eu falo sobre a técnica de carvão. Vamos fazer um pequeno passeio no Google Arts. E eu digitei aqui carvão vegetal e o que o Google diz sobre essa técnica? Que é um pigmento preto, é um resíduo sólido contendo carbono impuro, produzido pelo aquecimento lento de substâncias animais e vegetais, como madeira, osso e casca de nozes, em alta temperatura, sob condições redutoras para remover os constituintes voláteis. O carvão provavelmente foi descoberto como um subproduto de incêndios de madeira. E por aí vai, aí começa a contar um pouquinho mais sobre a história de quando começou isso, desde quando eles começaram a usar. Existem relatos de que tem pinturas na pré-história que já utilizava dessa técnica, né, utilizando o carvão vegetal para poder fazer alguns desenhos, algumas pinturas rupestres. E aí a gente pode fazer um passeio aqui sobre várias imagens, vários desenhos, de vários artistas que utilizaram essa técnica com carvão. Caso você goste, caso você queira adentrar a esse mundo da pintura com carvão, você pode buscar essas referências aqui, ó. Que buscar referência é sempre uma adição ao seu conhecimento sobre a técnica. Olha que linda aqui as imagens que tem. Só para a gente ver que dá para fazer variação tonal. Então, a técnica de carvão é uma técnica também de adição. Então, você vai precisar fazer a primeira camada, a segunda, a terceira camada e por aí vai. Então, deixo aqui essa dica para você ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o carvão. Sobre o material que iremos utilizar. Na caixinha que vem esse carvão, geralmente vem tamanhos diferentes. Você vai usar esses tamanhos diferentes? Sim, dependendo do que você precisar para fazer um detalhe ou preencher uma superfície maior, mais rápido, então vai vir essa variação de tamanhos, tá? Também vamos usar um esfuminho. Esse esfuminho aqui é tamanho número 6, mas também existem outros esfuminhos de outros tamanhos, menores e maiores, tá? Aqui tem uma borrachinha, que eu vou cortar essa borrachinha para poder abrir espaços em branco. Você pode tanto esfregar essa borracha, como você pode bater se você não tiver um limpa-tipo. E um paninho, é um paninho bem macio, que você pode fazer como se fosse uma boneca, né, enrolar no seu dedo e para poder limpar a superfície. O suporte que nós iremos usar é uma folha de papel. A gramatura tem que ser por volta de 300 gramas. Tem que ser um papel mais firme, tá? E também, se você puder, um papel que seja um pouco mais rugoso, que tenha uma textura, porque quando a gente esfrega aqui esse carvão na folha, tem que ter o atrito para poder aparecer o pigmento, né? Para poder aparecer o carvão no papel. Então, uma pequena amostra das possibilidades que esse material pode lhe oferecer. Esse material, eu digo que ele é um material por adição. Como assim um material por adição? Então, você
lembra que em aulas anteriores nós falamos sobre as camadas para serem adicionadas com grafite. Aqui é a mesma coisa. Então, eu posso fazer uma linha muito orgânica. Estou usando a pontinha do carvão. Posso preencher, fazer alguma coisa mais forte, com um carvão um pouco maior. Posso fazer com carvão que seja um tom um pouco mais suave. E também posso variar as tonalidades, porque a gente pensa, é carvão, vai sair tudo o mesmo tom. Não. Então, por adição, eu posso variar esses tons. Então, tá vendo? Só mais fraco, intermediário, um pouco mais forte, adicionando um pouco mais de carvão. Posso também fazer... eu não preciso só preencher, eu posso fazer desenhos, posso fazer mais grosso, mais fino. Esse material, ele dá essa possibilidade, essa maleabilidade no traço. Posso fazer, a gente lembra que em outras aulas anteriores fizemos uma escala tonal do mais escuro para o mais claro, do mais claro para o mais escuro. O carvão também te dá esta possibilidade. E vou usar aqui um pincelzinho só para vocês verem também que a gente pode usar outras ferramentas para brincar com esse carvão. Então, fiz aqui uma bolinha e aí, com esse pozinho que está ao redor, eu posso esfumaçar usando um pincel, um cotonete, um algodão. Posso, como eu disse para vocês, usar o esfuminho. Como que eu faço para tirar esse carvão que ficou no esfuminho? Eu pego uma lixa de unha, lixa aqui em volta. Não é para apontar, porque o esfuminho é de papel. Então, você vai lixando com uma lixinha, vai tirar isso daqui, esse escuro. E a borracha, como eu disse para vocês, você pode bater com a borracha para abrir pontos de luz. Ou você pode passar para poder abrir pontos de luz também. Ou usar um esfuminho também, tá? Esfuminho ou limpa-tipo. E aí o paninho, como eu disse para vocês, vocês também podem utilizar, porque o paninho, ele vai ajudar você a modelar o que você acabou de fazer. Fiz um pequeno esboço dessa casinha na montanha. E vamos começar Eu vou deixar a imagem depois para vocês, quem quiser seguir o exemplo. E vamos começar a preencher essa casinha. Lembrando que essa técnica é uma técnica de adição e eu fiz essa casinha numa folha que é texturizada.
que você finalizar o seu trabalho, existem sprays fixadores artísticos, né? Não é spray de cabelo, é um spray próprio para trabalhos artísticos. Você pode passar esse spray no seu trabalho num ângulo de 45 graus e não muito próximo do seu trabalho para que fixe este pozinho do carvão na folha. Espero que tenham curtido essa breve apresentação que eu fiz sobre a técnica de carvão e espero vocês na aula de número 9, onde eu apresento a técnica de impressão em camiseta feita com lixa. Até mais. Tchau.